E olha só que legal, canal do ônibus aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai ter uma entrevista bem descontraída, uma entrevista muito esperada, que é com a Terezinha Abreu, que está aqui do meu lado. Ela tem um currículo bem completo, depois ela vai me explicar melhor, explicar para vocês melhor também. Mas só para a gente começar dando o tom da entrevista, nós estamos falando aqui do Omnibus, né? Esse livro que conta a história da publicidade em ônibus, que é o assunto na qual essa moça é especialista, publicidade que acontece desde 1851. Pois é, tem muita gente que não sabia nem que existia ônibus nessa época, né? E qual que é o tipo de ônibus também. Mas ela foi pesquisar, fez uma pesquisa bem completa e vai contar pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência e como é que é a experiência da empresa dela, a Plurex, que é especializada na comercialização de mídia em ônibus. Tudo bem, Terezinha? Tudo bem. Como é que tá a publicidade em ônibus antes da gente entrar no teu livro e no teu dia a dia, numa linha geral? A publicidade em ônibus tá bem? Tá funcionando? O pessoal gosta? Faz efeito? Bom, boa tarde para todos, né? Eu acredito que a publicidade em ônibus ela esteja bem e que ela funcione. Eu posso mensurar isso pelos meus clientes que me acompanham já há 32 anos, senão eu não estaria aqui. Então, eles têm resultado e eles nos procuram, os filmes, peças de teatro, produtos como o da Unilever, por exemplo, e produtos em geral. Então, eles são clientes que fazem os colégios, os cursos. Todo ano eles estão fazendo campanhas com a gente. E o resultado é muito bom porque é uma mídia barato, o custo-benefício é muito bom. E antigamente era como se fosse uma mídia complementar. Hoje você pode programar a mídia em ônibus exclusiva, ela é a única que tem condições de ter cobertura em toda uma cidade, funciona como as veias do nosso corpo, ela atinge a todos, pode também ser segmentada, tem pesquisas para mensurar o resultado disso. Enfim, eu posso dizer a você que nós estamos num bom caminho. Legal isso, né? Acaba tendo características muito peculiares. Você pode fazer, de repente, a publicidade focada num determinado bairro, região, enfim, com a publicidade em ônibus. E acho que o custo-benefício, como você bem colocou, ele é interessante. Ela tem uma campanha que, de repente, tem lá seu período de exposição e isso acaba no bolso de quem está fazendo a campanha, né, da empresa e das agências de publicidade que detêm a utilização dessa verba, acaba sendo interessante. A gente vai voltar para esse tópico já já, porque antes eu queria te perguntar, você tem a Plurex, né, você comanda um grupo de pessoas aqui na tua agência, que desde 79 praticamente atua com o maior share de mercado aqui no Rio de Janeiro, né, na cidade, na Baixada. Enfim, é um grupo que é focado e que aprendeu a fazer e hoje orienta quase o mercado, né? Modestamente falando, ela é muito modesta, mas orienta o mercado de como isso deve ser feito. A pesquisa veio antes, veio durante, como é que você chegou nesse livro? Foi através da Plurex? Foi viajando? Como é que você chegou na ideia de fazê-lo? Bom, a Plurex veio bem antes da história do livro, da ideia do livro. Porque a Plurex, quando eu terminei a minha primeira faculdade de jornalismo, eu sempre gostei muito de estudar e continuei estudando, depois fiz outras faculdades e cursos, MBAs, pós-graduação, mas primeiro montei a Plurex, eu sou uma das fundadoras da empresa, hoje meu sócio é o meu filho mais velho, então desde 79 eu trabalho com isso, então eu aprendi fazendo. Não tinha receita de bolo, essa publicidade estava chegando aqui, o pessoal de São Paulo, eles abriram empresas aqui, já com todo o know-how de 40 anos, e nós não sabíamos nada, e fomos aprendendo, errando, e aprendendo com os nossos erros, com os nossos acertos. Então, hoje a gente tem realmente uma experiência muito grande por dois motivos. Primeiro, pela tradição de estar muito tempo fazendo a mesma coisa, e ter aprendido, né, como eu volto a falar, aprendido fazendo, e pesquisando também, estudando, vendo como que a coisa funcionava melhor, e com muita seriedade, muita retidão em tudo que a gente fez. E com muita parceria com os empresários de ônibus. Esse é um ponto fundamental, porque são os nossos grandes parceiros, aqueles que participam com a gente o tempo inteiro. Então, é um casamento perfeito que tem que ser duradouro, porque senão a coisa não evolui e não vai. Então, começou... Desde que eu me formei, comecei a fazer a publicidade em ônibus, eu comecei a estudar, a pesquisar, a trabalhar, a errar, a acertar,
e estudando também, frequentando, né, as escolas acadêmicas, e fui juntando material. E o livro é uma coisa que veio já bem depois. Já foi quando eu tive tempo de parar e pensar. Bom, de onde veio isso? Como é que é isso? Eu trabalho, pago as minhas contas, sou apaixonada pelo que faço, mas qual é a história disso? Entendi. Ela foi descobrir, ela contava pra gente nos bastidores, então, com a equipe do canal do ônibus, se deliciando aqui com esse manancial de informações que a gente está tendo aqui, que não é fácil, né? Não é todo mundo que considera de fato o ônibus com a representatividade que ele tem, inclusive na publicidade, né? Muitas vezes a televisão é super conhecida, as revistas, outras formas de publicidade, e o ônibus acaba muitas vezes se tornando um acessório, uma publicidade menor, quando na verdade não necessariamente precisa ser assim. Mas assim, é um verdadeiro manual esse livro, né? Você estava falando para a gente nos bastidores, porque tem muita informação aqui. A gente tem desde a história, né, de como começou a publicidade, né? Quando que ela nas pesquisas que fez no Brasil e fora, né? Tem muita coisa da França, muita coisa de Londres. Quando começou, quais foram as primeiras manifestações de publicidade em ônibus, e depois tem toda a evolução disso, até como você montar uma campanha, né? Quais são o passo a passo. Ela está ensinando a receita de bolo do negócio dela aqui, eu não sei se isso foi um grande negócio, Terezinha, mas ela está ensinando aqui muito abertamente como que se deve fazer, e até dicas de qual tipo de cores combinar, que tipo de letra usar nos anúncios, a quantidade de informação que vai nos anúncios, para que a campanha seja eficaz. Você não acha que você está ensinando o teu concorrente a trabalhar também, ou aquele que quer começar uma empresa de ônibus? Não, eu gostaria que o meu concorrente pensasse como eu. Porque quando a gente descobre uma coisa nova e a gente tem a oportunidade de passar, porque eu considero o concorrente um parceiro, tem mercado para todo mundo. E quando o concorrente está trabalhando de uma forma profissional, de uma forma correta, de uma forma técnica, todo mundo ganha. Saudável. É saudável. O pior é quando ocorre o oposto. Eu gostaria que todos nós trabalhássemos do mesmo jeito, porque a área que a Plurex atua apesar de nós estarmos na mesma cidade, mas a empresa que a Plurex atua, a empresa de ônibus, ele atua em outra. Então tem espaço para todos nós trabalharmos. Eu acho que o mercado ganha. Então não tenho nada para esconder, não. O que eu aprendi fazendo, eu tenho a oportunidade de passar. E a experiência é só a gente conversando mesmo, e alguma coisa que quiser me perguntar, eu estou sempre disposta a responder, e até os meus parceiros mesmo sabem disso. A gente tem que trocar informações, trocar experiências. O que é bom da vida, quando você aprende as coisas, é você poder passar. O conhecimento ele não é transmitido, ele não se justifica. O valor do conhecimento é você poder passar. E eu fico satisfeito em poder passar isso. Nem se perpetua, né? Acho que um conhecimento que não é transmitido, uma hora ele acaba, uma hora ele, do jeito que veio, ele some, né? Ele morre na fonte. Né? Então você vê a oportunidade que eu tive de fazer essa pesquisa. A primeira vez quando eu deparei com um anúncio no ônibus, os ônibus puxados por cavalos, eu fiquei extasiada, porque eu estava falando para você ainda há pouco. A pesquisa, o pesquisador, ele tem uma coisa muito interessante. O gostoso da pesquisa é que você é o primeiro a tomar conhecimento do fato, mesmo ele sendo um fato antigo, né? Que foi esse caso. Então, quando eu descobri que os ônibus eram puxados por cavalos e consegui ver o primeiro registro e poder publicar isso, levar para todo mundo, isso é uma emoção muito grande. É quase como se fosse mais um filho. É muito interessante, porque o primeiro anúncio, o primeiro registro que o livro mostra foi num evento que teve em 1851 em Londres, que foi uma grande exposição mundial de produtos manufaturados na época do Príncipe Albert e da Rainha Vitória. E esta grande exposição que deu, inclusive, origem a esta feira mundial que acontece de 5 em 5 anos, que ano passado foi em Xangai. E nesse grande evento, os empresários de ônibus, né, as pessoas que tinham lá seus ônibus, eles foram para participar dessa exposição, preencheram uma praça enorme, em frente ao Palácio de Cristal, uma coisa maravilhosa, e lá já estavam os ônibus puxados por cavalos, e eles, com os anúncios, que eles tiveram a oportunidade já, essa visão, esse empreendedorismo,
de colocar os anúncios nos ônibus. Então, isso para mim foi fantástico quando eu deparei com essa imagem que eu compartilho com todos hoje no meu livro. Olha, realmente o trabalho é fantástico, você está de parabéns, tá? A gente estava se deliciando e vamos, né, depois, a posterior, vamos devorar esse livro, como a gente já estava conversando. Mas assim, o que eu achei muito bacana é que foi um trabalho guerreiro mesmo, tá? Porque ela contava que muitas vezes você se deparava com isso, você foi no Museu do Transporte em São Paulo, foi atrás dos primeiros anúncios, aí os primeiros anúncios estavam engavetados, aí tinha alguma coisa tinha o bonde lá, mas o anúncio não estava no bonde, aí você foi fazer experiências, pegou o anúncio, tentou fotografar, montar. Como é que foi esse processo de garimpar tudo isso? E compilar, né? Bom, foi muito interessante, porque frequentar museus eu sempre gostei. Inclusive é um paradoxo, né? Dizem que empresário só gosta de ganhar dinheiro. Então, quando você encontra um empresário que gosta de pesquisar, isso às vezes parece um pouco estranho, mas eu gosto. E encontrei um parceiro, que é o Eurico Galhardo, que você ainda vai falar com ele, que também é uma pessoa que gosta muito de pesquisa e é empresário. Mas quando eu cheguei no Museu dos Transportes em São Paulo, foi muito engraçado, porque olhando assim, tinha os bondes antigos, os ônibus, mas não tinha os anúncios. E eu sabia que ali tinha tido muitos anúncios, começou ali. Aí o Santoro falou para mim assim, não, mas está aqui nas gavetas, nós temos. E o funcionário não estava sabendo dar informação, e eu procurei quem era o responsável, e ele veio, o Henrique de Santoro. Foi muito interessante. Aí nas gavetas estavam aqueles anúncios antigos, feitos em cartolinas, pintados à mão. Aí eu pedi a ele para fazer uma simulação. Aí peguei o durex, enrolei o durex daquela forma bem primária, coloquei atrás dos anúncios e fui fazendo uma simulação. Então, fotografei. Mas, independente desses anúncios lá do Museu dos Transportes de São Paulo, eu já estive no Museu de Transporte da Bratislava. Ninguém vai nesses lugares, sou de Budapeste. Eu fui de Paris e Londres, já fui 2 vezes. Sempre que eu estou viajando, eu procuro saber na cidade se tem o Museu dos Transportes. Se tem, eu vou lá. Então, mesmo depois dos livros, eu continuo guardando material, porque agora eu já consigo encontrar material nesses materiais. Mas quando eu comecei a fazer esse livro mesmo, a maior parte da minha fonte de pesquisa foram fontes primárias. Tem aqui as referências bibliográficas do livro, mas fontes primárias, porque bibliografia mesmo em termos de livros, eu não encontrei. Quer dizer, ela está dizendo assim, ela não encontrou nada pronto, nada mastigado, foi guerrilha. Ela foi lá, gastou sola de sapato, gastou dinheiro, porque fazer uma pesquisa dessa envolve viajar, envolve dedicar tempo, envolve uma série de coisas. Esse livro aqui está pela editora Sinergia, acho que foi uma grande sinergia no final das contas entre você e o teu colega, que é um outro entusiasta que ajudou bastante nesse processo.